Paz, Senhor, irmãos, e o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês, no qual vai estar recebendo dentro da sua casa esta mensagem. Eu peço que os irmãos possam compartilhar, marcar o seu amigo aí, e eu acredito que o Senhor vai falar grandemente aos corações daqueles que receberem esta mensagem da parte do Senhor. Eu peço que os irmãos, neste período de início da mensagem, é um período no qual nós vamos compartilhar, mas é um período também no qual nós vamos conversarmos um pouco. Então, neste momento de início da mensagem, eu quero que os irmãos possam colocar tanto no Facebook e no Instagram se vocês já receberam algum milagre e qual foi este milagre. Amém? Então, neste início de mensagem, o tema de hoje no qual foi colocado em nossas mídias sociais com relação a milagre. E eu deixo essa pergunta para os irmãos, se vocês já receberam com certeza algum milagre. Eu tenho certeza que já receberam sim. E eu peço que vocês compartilhem aí através das mensagens. Os irmãos estão entrando ainda. A paz do Senhor, Liana, a paz aqui, a Emanuel, a Bilu, Damiana, Flaiane, a todos que estão entrando, Marinete, Renato, Deus abençoe, a Rose, o Davi e tantos outros que estão entrando, a Marília, a Lu e outros no qual estão abrindo a porta das vossas casas para que possamos falar da mensagem. Um abraço a Josilene também, Emanuel, meu tio, e a todos que estão ainda entrando, Pastor Lucas, Amanda, Deus abençoe, Bruno, Damiana, a irmã Val, Deus abençoe vocês. Neste momento eu peço que vocês possam compartilhar acerca de algum milagre no qual vocês vivenciaram da parte do Senhor. Nós vamos falar sobre milagres e as mensagens servem como testemunho daqueles que vão assistir outros dias essa live, assistir ou em outros momentos esta mensagem poderosa do Senhor. A Luciana entrou, Deus abençoe Luciana, dá um abraço aí no pai, no irmão João, na irmã Lina, Deus abençoe você, seu esposo, Manolo e as suas filhas, em nome de Jesus. A paz, Brunão, Deus abençoe você, querida. A pastora Lucas, pastora Marta colocou aqui, o Lucas é um milagre, amém. Meu irmão foi desenganado no ventre, diz que os médicos diziam que ele já estava morto, mas Cristo o fez ressuscitar dentro do ventre ainda da pastora Marta. Deus abençoe. O Emanuel colocou grandes coisas, Deus fez por nós, amém. É isso mesmo, Amanda Menezes entrou, o Éder, a paz do Senhor, querido, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu peço que os irmãos curvem a sua cabeça onde você estiver e nós vamos tratar sobre as coisas do reino. Irmão Brito, a paz do Senhor, viu? Deus abençoe a sua vida, querido, e da sua família, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, eleve o seu pensamento e o seu coração ao Senhor. Nós somos a igreja, Pai. Nós somos o teu povo e sou grato a Ti por esta oportunidade que o Senhor me dá hoje de poder falar da Tua palavra. Muito obrigado por tudo. Que ao entrar nos lares, a Sua mensagem, Pai, as coisas possam mudar realmente, porque o Senhor promove mudança no dia de hoje. Eu creio, Pai, nisso. Eu creio na Tua palavra. Eu creio no Seu milagre. Em nome de Jesus. Amém. Pastora Marta colocou tantos milagres Deus fez.
Renato colocou o milagre da vida, pois nenhum ser humano pede para vir, entretanto, graciosamente Deus o concedeu a vida. O Emmanuel, só de estar vivo, Deus faz um milagre diariamente. Amém. Deus abençoe. E como o tema hoje é milagre, eu peço que os irmãos possam ir compartilhando. A Dora mandou aqui: a paz do Senhor. Deus abençoe a sua família também, querida. Deus abençoe a família dos seus pais, seus filhos, em nome de Jesus. Como colocamos em pauta acerca do milagre, e também se alguém já recebeu algum milagre, nós, ao compartilharmos sobre milagres, nós passaríamos dias, horas, falando sobre tudo que Deus fez na minha e na sua vida. Quantos milagres, quantas coisas o Senhor fez e ainda tem feito na minha e na sua vida. Ele ainda não terminou, não cessou os milagres de Deus na minha e na sua vida. Pelo contrário, como o Emmanuel colocou, ao abrir os olhos já é um milagre. Estar vivo já é um milagre. Eu tenho certeza que nós diariamente temos esse sentimento de gratidão ao Senhor, porque nós somos sim o verdadeiro milagre da parte do Senhor. Então, perdão, um milagre, o que significa isso? Até mesmo no nosso dicionário, de uma maneira no qual nós podemos já dar o ponto de partida com relação ao milagre. O que é o milagre? Segundo o que está descrito no nosso dicionário, milagre é um ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Ou seja, o milagre ele sai da lei natural e atinge a lei sobrenatural. O milagre é quando o médico diz não tem mais jeito para o paciente, e nós ainda assim oramos e cremos no qual o Senhor pode restaurar, restabelecer a saúde de uma pessoa, e aquela pessoa torna a vida. Ou seja, o milagre é quando foge das minhas mãos e das suas mãos aquilo que nós conseguimos fazer, chega um determinado ponto que não tem mais nada a ser feito. Aí sim, a providência do Senhor, ela entra em ação. E aí nós dizemos com toda certeza, aquilo que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum recurso deste mundo pode mover em favor de alguém, entra o recurso da glória, que é algo sobrenatural. As leis naturais jamais vai conseguir explicar a ressurreição de Jesus, como isso aconteceu, como que Jesus, ao orar por uma pessoa que estava morta, ressurgir novamente através da palavra do Senhor Jesus. Ou seja, a palavra de Deus atinge também não só o mundo espiritual, mas ele traz a existência ao mundo físico. Eu vejo que o Senhor Jesus, ele conseguia trazer aquilo que estava estabelecido no mundo espiritual de uma forma através de cura, através de um milagre. E todos se maravilhavam diante da cura, diante do milagre. O milagre no qual nós vamos falar hoje é um milagre no qual a mulher já tinha gastado toda a sua fortuna, toda a sua riqueza com os médicos. Muitos já estão até já falando, pastor, eu sei até o tema da mensagem. Mas o Senhor sempre traz coisas grandes a partir de até um texto que já conhecemos, já pregamos tantas vezes sobre a mulher do fluxo de sangue. Muitas vezes pregamos e muitas vezes ainda vamos pregar, e muitas vezes o Senhor irá falar ao seu coração. Eu quero deixar aqui como introdução então, que Jesus, ao andar por esta terra,
há mais de 2000 anos atrás, as pessoas duvidavam com relação à capacidade dele salvar, ou seja, eles esperavam o Messias e não aceitavam Jesus. E a salvação viria pelo Messias. Então eles duvidavam com relação à capacidade de Jesus ser o caminho, a verdade, a vida, no qual está descrito em João 14. Duvidava daquilo que estava proposto através da vida de Jesus. Mas o que eles não poderiam nunca duvidar, porque eles viam ao olho nu, eles viam a cura, eles viam os milagres, eles viam como Jesus lidava com os doentes e como eles saíam após um encontro com Jesus. Então, ao falar de Jesus, eu falo no período no qual ele esteve andando. E agora eu quero trazer para os irmãos a igreja atual. Parece que a igreja atual está realmente crendo isso. É bom que Jesus salva, que Jesus é a transformação, que Jesus é a restauração, que Jesus pode mudar todas as coisas, circunstâncias. Sim, as pessoas estão crendo, e isso é bom com relação à salvação. Mas nos dias atuais está cada vez mais raro ver as curas acontecendo. Parece que estão crendo sim na salvação, mas estão deixando de crer que Jesus pode curar no dia de hoje, que Jesus pode restaurar também no dia de hoje. Ou seja, esse pensamento está invertido nos dias atuais. Antigamente viam a cura e por isso eles passaram a acreditar, mas não acreditavam na salvação. Hoje não vamos deixar de crer na salvação, jamais, mas vamos também acreditar que Jesus cura, e sem fé, nós vamos ver que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível se movimentar no reino de Deus, se não for por meio da fé. Então eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias, para que nós possamos cultuar juntos e lermos juntos em Marcos 5, versículo 25. Irmãos, vão compartilhando esta mensagem. Se tem alguém doente na sua casa, leve o seu celular até ele, ou marque ele nesta live, para que ele possa receber a cura, para que ele possa receber uma porção da fé, no qual nós vamos falar que hoje é necessário, para que eles possam gerar dentro do seu ventre um milagre, ou seja, para que eles possam receber esta mensagem de Jesus. Então, irmãos, eu peço que vocês compartilhem. Se você está em um leito de hospital, não sei aonde vai chegar esta live, creia, o Senhor pode restabelecer a sua saúde. A última palavra é de Jesus, o médico dos médicos. Nós vamos ver que a medicina para esta mulher já tinha dado o seu laudo, no qual não havia mais cura, não havia mais jeito. Muitas pessoas apegam-se nas palavras de um médico natural. Claro, nós devemos fazer conforme os médicos pedirem, conforme a medicação. Sim, Deus deu sabedoria e inteligência ao homem para isso. Mas quando ele disser que não tem mais jeito, é o tempo sim, é o tempo de receber a cura, é o tempo de ir até o milagre que é Jesus. Amém? Então eu peço que vocês abram as vossas Bíblias, no qual pedi, Marcos 5, versículo 25. Nós vamos ver algo da parte do Senhor poderoso. Marcos 5, 25 diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus,
veio por detrás entre a multidão e tocou na vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximando-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém. Nós vemos aqui uma mulher no qual ela ouviu falar de um Jesus que curava. Mas antes de adentrar nesta fé desta mulher, falarmos sobre a fé dela, eu gostaria que os irmãos viajassem comigo no tempo e vamos lá atrás no Velho Testamento, em Levíticos 15, versículo 19. Eu vou ler para os irmãos sobre uma lei que era estabelecida para este povo. Levíticos 15, versículo 19, diz assim: mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Irmãos, essa é uma lei mosaica no qual nós vemos e lemos aqui em Levíticos, no qual tornava a mulher, quando ela tinha este fluxo, impura. E isso era uma lei que deveria ser obedecida por todos. Claro que esta lei, Cristo vem findar-se, mas até aquele momento não havia entendimento para isso. Esta mulher, ela, segundo a lei, ela era uma mulher impura, uma mulher no qual ela sofria privações, tanto religiosas quanto também sociais. Ou seja, essa mulher, ela não poderia entrar em um templo para orar a Deus. Ela não poderia adentrar em um culto para ouvir a voz do Senhor Deus de Israel. Ela estava impedida porque a lei dizia que ela era pecadora, impura. Em outros textos, outras versões diz imunda, ou seja, uma pessoa indigna de estar entre a sociedade e entre os religiosos da época. Essa mulher, ela, como eu disse, impossibilitada de viver em sociedade, transitar, andar, comprar, ela não podia fazer nada, ela deveria estar reclusa em sua casa, reclusa em um outro ambiente. Ela não podia também tocar em ninguém, porque a lei dizia que se ela tocasse, aquela pessoa se tornaria impura, imunda até a tarde. Então eu vejo que a lei estava totalmente contrária à cura daquela mulher. A lei dizia que ela não poderia sair. E se ela fosse pega abraçando também alguém, ou andando normalmente pelas ruas da cidade, se ela fosse pega, a lei dizia que ela deveria ser morta. Ela poderia ser apedrejada até a morte entre todos os que estavam ali em praça pública. Ou seja, essa mulher corria um sério risco de vida se saísse do seu recinto ou da sua casa. A palavra diz que ela se despendeu de tudo. Ou seja, eu creio que esta mulher aqui, claro que o seu nome está de uma forma anônima, ninguém consegue
não tem texto para isso, para retratar o nome desta mulher e também para retratar quem ministrou a vida desta mulher, quem falou de Jesus a ela. Mas Deus trabalhou na vida dela através daquele que falou e do seu coração, através da fé que ela teve naquele momento. Mas verificando que os recursos dela já tinham acabado, os recursos naturais, os recursos financeiros tinham acabado. Eu vejo que em meio a essa pandemia não tem dinheiro que compra saúde. Quando o médico diz não tem mais jeito, não tem dinheiro que possa comprar a saúde, que possa dar 1 minuto a mais de vida. Mas nós cremos em um Deus que tudo pode fazer, um Deus que pode operar o milagre. E eu creio nesse Deus, conforme diz Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta palavra que eu tenho que me apegar não é a palavra no qual a religião dizia para ela, no qual dizia que ela deveria estar reclusa porque ela era imunda. Essa mulher estava vivendo uma solidão, essa mulher estava vivendo em um lar no qual não poderia sair de lá, estava reclusa, como eu disse anteriormente. Mas eu te faço uma pergunta, e você que está aí também recebendo esta palavra, que você, a mulher no qual está anônima aqui na palavra, ela desistiu? Responde aí para você mesmo. Ela desistiu da vida? Ela desistiu de buscar? Ela desistiu de ir até Jesus? Vocês automaticamente vão dizer, não, pastor, ela não desistiu, porque ela foi curada, ela foi até a Deus. Mas eu te faço uma pergunta, e você já desistiu? Qual situação que você está vivenciando que você, por alguns momentos, não está mais crendo na promessa de Deus? Você precisa crer, você precisa acreditar. Nós vamos falar sobre fé no decorrer da mensagem, mas eu já estou deixando alguns tópicos para que os irmãos possam ir aumentando a fé através da palavra. Mas, claro, esta mulher não desistiu. Mesmo ela tão fraca, ela não olhou para o seu corpo na sua debilidade, ela não olhou para aquilo que as pessoas iam pensar dela, para aquilo que as pessoas poderiam fazer com ela, mas ela saiu em busca de Jesus. Ela teve que sair do seu conforto, ainda assim que correndo perigo de morte, mas ela teve que sair do seu conforto para ir ao encontro de Jesus. Ela foi uma pessoa perseverante na sua fé. Eu fico pensando, essa pessoa que evangelizou esta mulher, ou que falou dos milagres de Jesus, falou com tanta ênfase que o milagre já estava brotando no coração dela. Porque quando eu tenho fé, o milagre já está brotando. Olha só, como eu fiz a pergunta, ela não desistiu. E nem você pode desistir. Não importa a situação que você esteja vivenciando. Pastor, o médico me deu 6 meses de vida. O médico falou isso. O meu chefe falou que vai me mandar embora porque está vivendo tempos difíceis na empresa. Nós temos que crer na palavra do Senhor, aquilo que Ele diz. Os meus olhos não podem olhar para a direita, para a esquerda, os seus olhos têm que estar em Jesus, porque se você tirar os seus olhos 1 milímetro sequer desta palavra, a tendência é cair, a tendência é parar, a tendência é você estar estagnado ou desacreditar da promessa, e isso não é o que Deus tem para a sua vida. Por isso, você tem que
permanecer com os teus olhos nesta palavra. Se a palavra de Deus diz que eu vou ser curado, Ele levou sobre si a minha aflição, Ele levou sobre si as minhas enfermidades, eu tenho que crer nesta palavra. Você não pode dar lugar para a descrença, ou seja, quando eu desacredito do poder de Deus, é o oposto da fé. E nós vamos falar também sobre isso. Mas ela sai em busca do Senhor Jesus, porque Ele, Jesus, era a única esperança daquela mulher. E Jesus é a nossa única esperança. A nossa única esperança no qual nós depositamos toda a nossa fé, todo o nosso entendimento. Quando eu tenho esperança em Jesus, eu vejo que o governo muitas vezes pode falhar, mas quando eu olho para Jesus, o governo do reino de Deus jamais vai falhar na minha e na sua vida. Então, meu irmão, quando eu vejo a palavra do Senhor, eu digo a você que é totalmente contrário muitas vezes àquilo que as pessoas estão dizendo. Mas o inimigo quer fazer com que você acredite nas palavras das pessoas. Quer fazer com que você fique impedido de sair da sua casa, ir até Jesus. Os meus amigos vão rirem de mim porque agora eu virei crente. A palavra de Deus diz que no final nós vamos ver quem foi bem sucedido. Quem foi bem sucedido daqueles... Nós vamos ver aqueles que servem a Deus e aqueles que nunca serviram, que ouviram a palavra, mas não quiseram obedecer. No final da história, nós vamos poder contemplar com os nossos olhos que servir ao Senhor é bom. Contrariando então tudo o que diziam, aquela mulher já tinha depositado todo o seu dinheiro. Uma filha de um banqueiro, há poucos dias atrás, ela postou na sua rede social que mesmo ela sendo tão rica, seu pai muito rico, um banqueiro de um banco poderoso aí fora, ela diz assim: em um leito de hospital, o meu pai lutava pelo aquilo que era de graça, ou seja, pelo oxigênio. Ele morreu de Covid-19 e ele estava lutando pelo oxigênio no qual Deus deu. Diante destas circunstâncias, eu posso ver que o dinheiro não é tudo, nem na minha vida e nem na sua vida. Se faz necessário para se alimentar, vestir, mas não é tudo. Tudo é Deus na minha e na sua vida. Então, esta mulher, ela contrariou, ela foi contra toda esta onda que dizia: você não pode sair desta situação, você vai morrer nesta situação. O médico mais importante diz que você vai morrer deste jeito, pois não há cura, porque você já gastou tudo. Contrariando isso, ela foi em direção a Jesus. Não havia mais esperança na medicina natural dos homens, mas havia esperança em Jesus. E há esperança para mim e para a sua vida em Jesus no dia de hoje. Ela estava já sem dinheiro. Para muitas pessoas, ficar sem dinheiro é o fim. Quando o plano no qual todo o dinheiro do homem e da mulher foi retido alguns anos atrás, o governo reteve o dinheiro. Muitos empresários se suicidaram-se por causa do dinheiro, porque o seu Deus chama-se dinheiro. Neste mundo, o dinheiro é como uma forma de poder, mas no reino de Deus não significa nada. O que vai passar para o outro lado é o que você fez em vida para Cristo. Então, tudo que tiver à mão, faça com zelo, faça como se fosse o último dia na casa do Senhor e o seu último dia na face da terra, mas não deixe de fazer para o Senhor, porque as pessoas estão dizendo para você ficar em casa, porque servir ao Senhor é deixar a sua vontade. Claro, quando eu estou em Jesus, a vontade dele tem que prevalecer na minha vida e também na sua.
Aquela mulher se encontrava agora sem os seus recursos, sem o seu dinheiro, sem ninguém para lhe ajudar, porque ela não poderia ter ninguém por perto com relação a viver no mesmo ambiente, a estar no mesmo lugar, porque se ela tocasse, a lei dizia que estava perdido, estava impuro. Essa mulher estava vivendo uma solidão. Não sei qual destes tópicos no qual nós falamos, no qual ela estava vivendo, você pode estar vivenciando. Desenganada pelo médico, sem recursos financeiros, estava vivendo uma solidão e sendo julgada por uma sociedade e também pelos religiosos. Qual circunstância você se encontra neste momento? Eu vejo que esta mulher aqui, ao ouvir falar de Jesus, há uma grande diferença. A palavra de Deus diz aqui, no qual nós lemos em Marcos 5, ela ouviu falar, ou seja, há uma grande diferença em ouvir, em apenas escutar. Ouvir é quando eu presto atenção e quero colocar em prática aquilo que foi falado em forma de ensinamento. A palavra de Deus, sem a prática, ela se torna um livro nulo na sua vida. Mas quando você coloca esta palavra em prática, no mundo espiritual, você libera a palavra no mundo espiritual, ela toma forma no mundo físico. As pessoas muitas vezes querem apenas repetir a palavra no qual um dia ouviu, ser curado. Tá? Mas se você não estiver com o braço da fé tocando o reino espiritual, vão ser palavras simplesmente naturais e não vai surtir efeito algum. Nós vamos ver que para alcançar a bênção é somente através da fé. Então, esta mulher aqui, ela ouviu, ela deu atenção e foi gerado ali, no seu ventre, o milagre. E ela sabia que Jesus, ao tocar em Jesus, ela colocou em seu coração, ela seria curada. Ela decide, ou seja, ela tomou uma decisão. A minha vida é feita por escolhas e eu decido aquilo que eu quero. Você decide aquilo que você quer. Você decide em estar nos pés de Jesus ou não. Você decide em ouvir a palavra ou não. Você decide ser a igreja ou não. Você decide também ir até Jesus, renunciar à sua própria vida ou não. Esta mulher, ela colocou esta decisão no centro do seu coração e saiu do seu conforto, saiu do seu lar, saiu daquela reclusão e disse: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Esta mulher, eu tenho certeza que ela estava enfraquecida porque o fluxo de sangue na vida dela já durava 12 anos. Não era um fluxo de uma semana, no qual nós lemos em Levíticos 15, mas era um fluxo contínuo, um fluxo no qual ela durante 12 anos sofria com este mal. E também esta mulher, ela não se importou com o risco que ela iria correr ao sair da sua casa e ir ao encontro de Jesus. Não importa o que as pessoas vão dizer sobre mim. Diga aí interiormente, diga para você mesmo: eu quero servir a Deus. Eu quero ir ao encontro de Deus. Eu quero, porque nele está a minha cura, nele está a sua cura. Então, irmão, através desta live eu te convido a sair de uma forma espiritual ao encontro de Jesus. Sair ao encontro naquele no qual está a nossa esperança. Mas havia, quando ela sai, quem disse que seria fácil? Ela decidiu ir, ela saiu da sua casa mesmo enfraquecida, tomada de fé,
e sai ao encontro de Jesus, mas quem disse, quando eu saio para ir à igreja, seria tão fácil assim tocar em Jesus? Talvez você está há tantos anos na igreja e ainda assim não conseguiu tocar em Jesus, porque os teus olhos estão na multidão que está à sua frente, e aí o desânimo bate, muitas vezes, não, agora eu vou ter que me esforçar mais para tocar em Jesus, me esforçar na oração, me esforçar no jejum, me esforçar na busca por este Deus, me esforçar na leitura. Muitas vezes as pessoas pensam que simplesmente ir à igreja já está tudo solucionado. Todos os seus problemas estão solucionados. Jesus convida para sofrer as dores com Ele. Ou seja, Ele diz também que neste mundo nós teremos aflições, dificuldade, mas tem de bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então nós temos que olhar para esta palavra e sair ao encontro de Jesus, uma busca por Ele. Quantas horas eu oro por dia? Quanto tempo eu gasto lendo esta palavra? Se eu decidir em buscar, eu vou encontrar. Se eu decidir ficar acomodado, jamais eu vou tocar em Jesus se eu estiver acomodado na oração, na pouca oração, acomodado na pouca leitura, acomodado no pouco jejum. A psicologia diz que nós, todos os seres humanos, somos influenciados por 5 pessoas que estão à nossa volta. E eu vejo um Jesus que sempre influenciou, Ele sempre esteve acima de tudo, de todas as circunstâncias. Jesus não se abatia pela dificuldade que estava proposta. Jesus não se abatia pela doença que estava à sua frente, mas Ele já via a cura naquela mulher, no leproso. Jesus via a cura, o milagre na vida de tantas pessoas no qual chegava até Ele necessitando de cura, de milagre, e acontecia, porque Jesus não colocava os olhos na dificuldade, mas colocava os olhos naquele que tudo pode fazer. Então, ela saiu ao encontro, mas havia uma grande multidão. Esta multidão pode ser um empecilho, coisas que nós vamos colocando os nossos olhos para deixar de buscar a Deus. Empecilhos, situações adversas, dificuldades. Eu vou quando meu esposo ir. A palavra de Deus diz que salvação é individual, você tem que buscar. E a mulher que busca o Senhor, essa santifica o marido. Ou o marido, aquele que busca o Senhor e a sua mulher é incrédula, ele santifica a sua esposa neste relacionamento. Então, irmão, nós precisamos ir contra esta multidão. Nós não podemos ficar paralisados olhando para a multidão. Às vezes as pessoas, nós lançamos o convite para ir até a igreja, para ouvir uma palavra. As pessoas não querem, mas elas só querem, eu vejo as pessoas buscando as coisas deste mundo. Muitas vezes as pessoas correndo atrás das coisas deste mundo, dos prazeres desta vida, sem se atentar para a vida eterna. Então, tudo aquilo que eu fizer nesta vida vai refletir na eternidade. E o que você tem feito? Eu vou buscar quando meu filho for. Vai buscar você. Ore por ele. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Busque por ele. Voltando à passagem, esta mulher, ela se esforçou. Então eu vejo que ela decidiu e que ela também olhou para aquela multidão, mas ela não se abateu. Mas ela viu que Jesus estava entre a multidão e ela se esforçou. Acredito eu que por alguns momentos aquela mulher teve que se rastejar até a presença de Jesus. Quando diz que ela tocou nas orlas, ou seja, dos vestidos,
significa que ela estava abaixo da cintura de Jesus, ou seja, rastejando-se até a presença dele. Irmão, essa mulher, ela foi tomada de uma fé tão grande que quando ela falou em seu coração que se tocasse ela seria curada, ela não se atentou para aquela multidão. E pelo contrário, aquela multidão não teve poder de paralisá-la. O que tem te paralisado na fé? Eu vejo muitas pessoas deixando de ir à igreja por tão poucas coisas. Coisas pequenas, coisas no qual não é nem uma multidão, mas simplesmente decidiu não ir mais. Decidiu não ser mais a igreja. Decidiu não ser mais essa pessoa que busca. Então, essa mulher não foi paralisada por aquilo que ela estava vendo, porque os teus olhos não estavam na multidão, mas os olhos dela estavam em Jesus, a sua esperança e a cura no qual ela buscava. Jesus, então, ao ser tocado, diz que ela tocou nas orlas, ou seja, na barra dos seus vestidos. Jesus parou. Por que Jesus parou? Jesus parou, e o que me chama a atenção neste texto, no qual nós lemos em Marcos, que Jesus para e pergunta para os discípulos: quem me tocou? Eu acredito que os discípulos, por sua vez, até riram. Meu Deus, o que Jesus está falando? O que Jesus está dizendo? O que Jesus está dizendo? Tem uma multidão inteira aqui que aperta, que grita pelo seu nome, que de alguma maneira está tocando nele, de alguma maneira está apertando. Jesus, então, eu vejo que ele diz: olha, alguém me tocou. Jesus diz: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Ou seja, o que seria esta virtude? Jesus está dizendo: alguém me tocou porque de mim saiu poder. Jesus, ao ser tocado por aquela mulher, ele sentiu no seu corpo, no mundo espiritual, refletido no seu corpo físico, que dele saiu poder para a cura, que dele saiu poder para a restauração, que dele saiu poder para a transformação. Eu fico maravilhado porque Jesus sentiu em seu corpo físico que saiu o poder dele para curar alguém. Jesus teve mais do que uma sensação, mas ele sentiu isso, um poder que saiu dele. Esta pergunta de Jesus demonstra a todos os discípulos e a nós também que não adianta estar no meio da multidão, não adianta ser mais um na multidão, não adianta ser mais um que o aperta. Eu peço que você possa refletir neste momento. Você é aquele que aperta Jesus? Você é aquele que está entre a multidão? Ou você é aquele que toca em Jesus de uma maneira que saia poder para a sua vida? Vou tratar aqui simplesmente uma multidão que aperta. São aquelas pessoas que vão à igreja por ir, mas não são a igreja. Vão à igreja muitas vezes por obrigação, porque os pais de alguma maneira pede e fala para ir, ou simplesmente porque encontrou-se com a filosofia bonita que é o Evangelho de Jesus. Vão por ir, mas não porque conhece a Jesus. A quem você como você está entre esta cena, né? Como você está? Você é aquele que aperta ou você é aquele que toca? Aquele que aperta pode fazer até muitas coisas na igreja, mas tocar é diferente. Tocar, ninguém precisa dizer o que eu preciso fazer. Ao olhar a palavra, eu me disponho a fazer a obra do Senhor Jesus. Então, nos dias de hoje eu vejo muitas multidões e poucos são os que tocam. Nos
de emoção, porque emoção, até mesmo nos shows aí do mundo, as pessoas choram também. As pessoas no show do mundo também sentem, têm sensações. Eu não estou falando de emoção e de muito menos sensações, mas estou falando de tocar em Jesus, de uma maneira que saia poder. Eu estou falando de atingir o plano espiritual, sair deste plano físico, de uma maneira no qual nós tocamos em Jesus, no qual sai a virtude para mim e para a sua vida. Talvez muitas pessoas estão frustrados com o Evangelho, no qual nunca deveria se frustrar, porque o Evangelho de Jesus é perfeito, e se frustrar consigo mesmo, porque está tanto tempo na igreja e nada acontece. Está 10 anos, 20, 30 anos na igreja e nunca sentiu o poder de Deus. Ora, nesta mensagem, você pode até mesmo estar localizado na multidão. Mas Jesus nos convida hoje a tocá-lo de uma maneira no qual saia poder para a sua vida. E ter fé se faz necessário para ser curado. Nós vemos que Deus enviou Jesus para curar o homem de todas as formas. No seu corpo físico, na sua alma e no seu espírito. Nós vamos ver que esta mulher, ela tocou de uma forma e uma mensagem no qual nós vemos que muitos pregadores pregam que ela foi curada em seu corpo, mas eu vou dizer aos irmãos aonde ela foi curada também, no final desta mensagem. Efésios 1:3, eu vou ler rapidamente porque já está quase findando o nosso tempo. Efésios 1:3, é um versículo bastante conhecido, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Por que você está pedindo a bênção, sendo que a palavra de Deus diz que Ele já nos abençoou? Ele diz que as nossas bênçãos estão em um lugar chamado lugar celestial, em Cristo. Não está em outro lugar, não está em Buda, não está em outra região, não está em nenhum outro lugar. Diz que está no lugar celestial, está em Jesus Cristo. A minha bênção já foi gerada. E como que eu alcanço? Como você pode estar perguntando, pastor, como eu alcanço este lugar celestial? Eu vou te dizer que é somente através do braço da fé. Essa mulher, ela gerou a fé dentro do seu ventre e o braço da fé trouxe para o seu corpo o milagre através de Jesus. Ela foi até Jesus, aonde estava o milagre. E eu e você, nós precisamos também alcançar este lugar celestial. Hebreus 1:11, versículo 1, vai dizer, eu vou ler também para não ficar em minhas palavras, mas que nós possamos se atentar que é necessário ter fé, é necessário tocar em Jesus, e só há um jeito de tocar em Jesus, através da fé. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O versículo 6 de Hebreus 11 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem acreditar naquilo que eu muitas vezes não estou vendo, é impossível agradar a Deus. Então eu vejo que se tem um fundamento para que possamos estar baseando, chama-se a fé. Então a fé, ela é transcendental, ela vai além das leis naturais. A fé é acima daquilo que eu de uma forma natural creio. Então os meus olhos têm que estar em Jesus. Eu tenho que correr um pouco, mas no versículo 33, aquela mulher de Marcos 5,
ela vai dizer, Jesus vai dizer o seguinte, então a mulher que sabia, e ele olhava ao redor, Jesus perguntando, né, para ver a que isso fizeram, ou seja, a quem tinha acontecido a cura. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ou seja, aquela mulher estava temendo e tremendo o que poderia acontecer, porque ela saiu da sua casa de uma maneira julgada pela religião e por todos aqueles que estavam ali, impura, e ela poderia ser morta. Diz que ela estava temendo e tremendo, ou seja, ela estava temendo morrer naquele momento. E Jesus disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, ser curada deste teu mal. Mas o que me chamou a atenção, mesmo ela temendo e tremendo, ela aproxima-se de Jesus e prostra-se diante dele. Significa que ela reconheceu que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, aquele no qual ela estava diante. Então eu vejo que ela prostrou-se, se humilhou, falou a Jesus do seu mal, ela não estava mais tendo reservas, ela estava expondo aquilo que a tornava impura. Jesus então procurou e ela não hesitou em se prostrar diante dele, mesmo temendo e tremendo. Eu vejo que prostrar-se diante do Senhor é um primeiro passo, arrepender-se é um segundo passo. Provérbios, eu vou ler rapidamente, Provérbios 28:13, vai tratar algo no qual nós vemos sobre isto. Diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia, ou seja, ela alcançou misericórdia diante dos olhos de Jesus. Todo homem ele deve confessar, deve se prostrar diante de Deus para alcançar misericórdia, e mais do que confessar, é deixar a velha natureza, as velhas ações, as velhas atitudes, porque senão seria somente um remorso. Mas diz a palavra do Senhor que nós devemos confessar e deixar. A palavra então neste texto em Marcos diz que ela alcançou não somente a cura para o seu corpo, mas ela alcançou a salvação. Uma pessoa, para alcançar a salvação, ela precisa ser tratada nas 3 esferas. Quais são essas, pastores, no qual eu disse no decorrer da mensagem que ela não foi somente curada no corpo físico, ou seja, não foi somente aquele mal que cessou na vida dela, mas eu vejo que para alcançar a salvação, a cura foi também no seu espírito, foi também na sua alma, atingiu também o seu corpo físico. Aquela mulher foi curada nas 3 áreas que todo homem deve ser tratado e curado: corpo, alma e espírito. Não adianta nada você ser curado de um câncer e não ser curado no espírito, no qual um dia nós vamos prestar contas a Deus. O mais importante desta mensagem, e eu já estou finalizando, não é simplesmente a cura do físico. O mais importante nesta história é que esta mulher alcançou a salvação. Um dia todo homem, toda mulher vai prestar contas a Deus. E se hoje Jesus te chamasse, e se Ele me chamasse, o que nós teríamos em nossas mãos para apresentarmos a Deus, a Jesus? O mais importante não é o quanto você ganha, o mais importante não é o carro que você tem, o mais importante é o que você tem feito para Jesus. Então tudo que tiver à mão, faça com zelo. E o mais importante também, são tantas coisas aqui que eu quero deixar mais uma coisa para os meus irmãos, que aquela mulher, eu tenho certeza que nunca mais foi a mesma. Toda a vida, todo ser humano que se encontra com Jesus,
jamais ele é o mesmo. Eu te convido para ter um encontro com Jesus, você que não conhece a Jesus, ou você que está afastado de Jesus, ou você que está dentro da igreja, mas não sentiu esta virtude ainda de Jesus, do poder de Deus. Eu te convido a você a tocar nele. Eu te convido a você a gerar esta fé de tocar em Jesus. E eu quero lançar uma pergunta. Quem você é em meio à multidão que está à sua frente? Quem você é? Tantas pessoas apertavam, mas só uma, nesta história toda, tocou e chamou a atenção de Jesus. E foi curada, e foi salva. O mais importante é a salvação. O mais importante é alcançar a salvação. É entender o poder da graça. É entender a misericórdia do Senhor. É entender que através do sangue de Jesus, Ele me lava de todo pecado. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu deixo aqui esta mensagem, mas eu quero orar em alguns instantes com relação a alguns pedidos. Eu peço que os irmãos coloquem os pedidos neste momento. Temos pouquíssimos tempos. Pastor Lucas pediu oração para o Pedro. Pedro teve febre esta noite, esta madrugada, até o período da manhã. Eu não sei se mais alguém tem algum pedido. Eu peço que os irmãos coloquem rapidamente para que possamos interceder. A avó Penha, hoje eu estive falando com a Bilu, a sua filha, ela está também adoentada, ou seja, estava. Eu já vou orar agradecendo a Deus pela cura. A avó Penha estava com pneumonia. Ela foi ao médico e foi constatado pneumonia forte. Mas eu coloco os meus olhos na palavra no qual nós pregamos hoje e eu já profetizo, vó Penha, a cura na sua vida. Recebe aí onde você está neste momento. Tem mais alguém que precisa de oração, algum familiar? Eu peço que os irmãos coloquem aí, senão eu já vou interceder, orar pelo Pedro, pela avó Penha e por todos os que estão necessitando de cura, de um milagre, de uma transformação. Saia desta acomodação. Você precisa sair deste ambiente de acomodação para que você possa tocar em Jesus. A Cagaspar, ela pediu oração para Isilda Magnani. Ela está internada com Covid-19, está dependente do aparelho de oxigênio. A Josilene pede oração pelos primos que trabalham na área da saúde e estão enfrentando também de frente, os médicos, os enfermeiros, esta doença. Nós vamos orar então por essas pessoas e eu creio que o Senhor Jesus já operou o milagre. Creia aí também. Já agradeça ao Senhor Deus por este milagre. Senhor Jesus, eu apresento a Ti a vida do Pedro, no qual teve febre a noite toda e a madrugada, Pai. Eu agradeço, sou grato a Ti, porque eu já aprendi através da Tua palavra que o Pedro já está curado pelo poder que há no Teu nome. Nós apresentamos esta vida a Ti, Pai, e já Te agradecemos que todo mal possa secar da sua raiz, Pai. Todo mal, tudo aquilo que estava ocasionando esta febre, inflamação, caia por terra e saia deste corpo agora em nome de Jesus. Eu apresento a avó Penha, Pai, que estava também com pneumonia. Eu apresento a Ti e agradeço, Pai, a cura já sendo colocada no corpo dela, porque a Tua palavra nos garante isso. Receba a cura, vó Penha, onde você está, na sua casa agora, neste momento, em nome de Jesus. O pedido de oração, ó Pai, também pela avó da Cagaspar, eu apresento a Ti, que ela possa, Pai, também se levantar desta cama. Ela se encontrava acamada, eu profetizo a bênção. A Damiana, Pai, também está pedindo oração. A cunhada do seu esposo estava com câncer. Eu profetizo a cura para ela em nome de Jesus.
Eu apresento, Pai, os primos da irmã Josilene, que está trabalhando, Pai, servindo de alguma forma as pessoas